Boa tarde a todos. Vamos iniciar com muita alegria essa comemoração dos 75 anos da Biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado. O Carlos Edson, ele está vindo, ele estava numa reunião na UERJ, mas ele já deve chegar em 10 minutos e ele vai integrar aqui a composição assim que ele chegar. E, inicialmente, eu vou passar a palavra para o subprocurador-geral Joaquim, que ele vai precisar sair antecipadamente, mas ele só vai apresentar algumas palavras para vocês e, em seguida, a gente dá continuidade ao evento. Boa tarde a todos. Boa tarde. Para quem não me conhece, sou Joaquim, sou procurador-geral, e vim aqui representando o nosso procurador-geral, doutor Renan, que fez questão da participação do gabinete aqui nesse evento importantíssimo de comemoração, uma pequena comemoração, né, para os nossos 75 anos da nossa biblioteca, porque o trabalho de vocês é um trabalho fundamental, de importância vital para a nossa casa. O gabinete reconhece isso, dará todo o suporte necessário para que o trabalho seja o que precisar ser melhor desenvolvido, precisar ser aprimorado. Nós somos parceiros de vocês, e é com muita honra que eu venho aqui representar o Procurador-Geral, porque a nossa biblioteca leva o nome do nosso querido, né, saudoso Marcos Juruena, né, que eu tive a honra e o prazer de conhecer e trabalhar junto. E nosso acervo é um acervo extraordinário, são palavras, são pequenas para externar a qualidade do serviço, a qualidade da nossa biblioteca e dos nossos servidores que ali trabalham todo dia com afinco e com muito amor para que isso seja desenvolvido, que a gente possa ter 75 anos de biblioteca nesse espaço lindo, né? Hoje em dia a biblioteca é um espaço belíssimo aqui na PGE. E, enfim, eu vou passar, queria só agradecer o trabalho de vocês por todo esse período. Sem vocês, sem o trabalho de vocês, esse evento não seria possível, não existiria esse evento, né? Não teríamos biblioteca para comemorar. Então, esse dia de vocês, então eu queria só ter a honra de abrir esse evento e passar a palavra para os verdadeiros artistas desse show, né? As pessoas que, de fato, serão ouvidas aqui nesse evento. Quem falará primeiro, Rodrigo? Pode passar? Então, vou passar para o Rodrigo, que ele vai fazer a ordem aqui da apresentação. Muito obrigado. E, de novo, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram ao longo desses 75 anos da nossa grandiosa e querida biblioteca. Gostaria de agradecer a presença do Joaquim. Ele pediu licença para se ausentar, uma vez que ele tem compromissos lá no gabinete. Joaquim, muito obrigado pela presença. Se você quiser, já pode. Gostaria de convidar a Patrícia para substituir aqui. uma das servidoras mais... Obrigado, Joaquim. Enfim, antes de passar a palavra para a Andréia, eu gostaria de deixar um registro aqui que a gente tem uma relação realmente de afeto. Não só a biblioteca ela tem uma relevância muito significativa para o trabalho que todos nós desempenhamos aqui na Procuradoria. A gente sempre tem muita honra de falar, de exaltar a qualidade técnica do trabalho que nós realizamos no dia a dia, mas esse trabalho não existiria sem esse suporte da Biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado. E a parte afetiva, né, que acho que é importante, esse pequeno testemunho, que a biblioteca foi o meu primeiro contato com a Procuradoria-Geral do Estado. Eu, quando passei para as provas específicas, eu desconhecia por completo esse universo da Procuradoria. E eu pedi para que pudesse ficar na biblioteca estudando. A Lúcia, para quem a conheceu, ela dividia bem os grupos daquelas pessoas que eram queridas e que não eram do grupo dela, e eu, felizmente, fui incluído nesse grupo. A Fernanda aqui está falando que foi também incluída. Exatamente. E fui introduzido nesse grupo dos queridos
na fase preparatória para o concurso e tive a oportunidade de acessar as revistas, enfim, ter toda a preparação adequada para a realização do concurso. Como posteriormente, já como procurador, ainda viu a divisão dos grupos. E eu entrei no grupo privilegiado que tinha acesso ao armário que ficava ao lado da Lúcia, com livros que só eram emprestados realmente para pessoas que eram conectadas a ela. Enfim, é só um pequeno testemunho para evidenciar essa simbologia, tanto sob o prisma do conhecimento, da relevância fundamental da biblioteca para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento, como essa relação de afeto que a gente vê sendo perpetuada pela Andréia, pelo Tiago, pela Keila, e por todos os demais que lá estão e que têm essa relação direta conosco. Então, eu vou passar, de fato, a palavra para os protagonistas, passar para a Andréia, para ela conduzir os trabalhos com o Tiago e com a Patrícia, e o Carlos Edson ele vai provavelmente ingressar aqui no meio da nossa dinâmica, mas a gente informalmente insere o Carlos já dentro dessa dinâmica. Tá? Boa tarde a todos. Obrigada, Rodrigo, pelas suas palavras, né? Tá dando para ouvir direitinho? Acho que tá, né? Tá. Então, antes da gente começar nossas falas, eu gostaria que o doutor Etácio e o doutor Matieto dessem umas palavrinhas. Nada que eu sei que a gente não marcou nada, a gente não pediu para vocês falarem nada assim, mas se dessem umas palavras rápidas, só para falar alguma coisa, um conto, algum causo sobre a biblioteca, mas sei que eu não os preparei para isso, então peço desculpa desde já. Mas são rápidas palavras. Então, se o senhor quiser falar alguma coisa. Bom, é um prazer enorme eu estar aqui. Não podia deixar de estar, porque a Andréia e o Tiago e os colegas da biblioteca sabem bem como eu sou ligado a essa biblioteca. Eu não fui um dos escolhidos, porque eu acho que quando eu entrei, a Lúcia já era bibliotecária, mas eu ainda entrei na Procuradoria em 1963, naquele prédio da Erasmo Braga 118, e a biblioteca era no 8º andar, e era uma biblioteca com estante de madeira, que era do lado oposto ao gabinete do Procurador-Geral, e eu adorava caminhar entre aquelas estantes de madeira e visualizando os livros. Para mim, a lombada dos livros para mim, despertava a minha fantasia. E depois eu tive a oportunidade, ao longo da vida, de trabalhar junto com vocês, trabalhar muito com o Tiago. O Tiago me ajudou muito na revista, e da qual eu fui coordenador no tempo em que o Matieto era o procurador-chefe do Sejur. Depois também, através da biblioteca, eu tive o prazer de conhecer a Patrícia Gulo, que eu sou hoje um grande admirador da Patrícia, e acho que o trabalho que ela fez também na transferência dessa biblioteca foi de grande relevância, assim como eu participei da vinda para a Procuradoria da Biblioteca Otávio Tarquino de Souza, Lúcia Miguel Pereira, que nos foi doada pelo Gabriel de Paula Fonseca, que acabou de chegar. E toda essa ligação é uma ligação da vida inteira. Então, eu mesmo com alguns problemas pessoais, não pude deixar de atender o convite de vocês. Tive a maior satisfação de encontrar aqui a filha da Lúcia, que está representando tão bem a mãe nesse evento, e eu só tenho palavras de alegria e de bem-estar ao falar dessa biblioteca. Inclusive, por último, eu
tive o prazer, com grande ajuda do Tiago e da Andréia, de doar a minha estante de direito monetário, que hoje faz parte das coleções especiais aqui da Procuradoria. Então, seriam muitas palavras. Se você tivesse me avisado, eu teria preparado um discurso escrito. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde. Senhor Procurador Assistente do Sejur, senhor ex-procurador-geral, Dr. Letácio Jansen, prezados todos que aqui estão, me permitam fazer um cumprimento especial na pessoa do Gabriel Fonseca, que eu não vejo há tanto tempo, é um prazer revê-lo. A biblioteca, para quem, eu acho que posso dizer, tem uma experiência há tantos anos, é muito importante. Ela nos marca, ela tem é mais que um centro, né, de conhecimento e de saber, tem um lado afetivo para todos nós. Então, o meu primeiro contato com a biblioteca, eu não era procurador, eu fazia mestrado em Direito na UERJ e precisava de livros, ainda mais naquela época em que não havia livro eletrônico. E alguém me disse, um colega que já era procurador, disse, vai lá na biblioteca da Procuradoria. Eu acreditei. Vim à biblioteca da Procuradoria, e abrindo a porta, estava lá sentada a doutora Lúcia Lefebvre Fischer, que recebia a todos com muito carinho, mas com uma firmeza ainda maior do que o próprio carinho. Quer fazer o quê aqui? Aí eu expliquei, eu sou estudante, estou atrás de alguns livros. E ela foi deixando. Ela tinha um olhar clínico para saber quem, como o Rodrigo, merecia, né, e quem não devia entrar. Então, ela tinha essa habilidade, né, e a biblioteca era muito caseira naquela época. Anos depois, né, entrei como procurador, passei no concurso, e aí sim, muito mais a frequentar a biblioteca. Me ajudou muito nos meus estudos, e no trabalho da Procuradoria, naturalmente. Aí, mais tarde, em 2007, me tornei, a convite da doutora Lúcia Alegre Guimarães Tavares, procurador-chefe do Sejur, que tinha incumbência de gerir a biblioteca. E foi muito bom, foi um período muito bom. Nós fizemos muita coisa. Aqui estão os bibliotecários que merecem as nossas homenagens hoje, todos pelo mérito, todos orgulho, né? Fizemos os 2 concursos, Andréia, parabéns, Alessandra, Tiago, Kelly, José, Stephanie. Tiago, me lembro, né, Tiago entrou como estagiário. Depois fez o concurso, se tornou bibliotecário, servidor. Me lembro perfeitamente quando chegou como estagiário. Tiago me proporcionou um dos dias mais felizes da minha atuação como procurador-chefe. Eu já era bibliotecário na época. E a coleção Francisco Campos estava dispersa. Os livros ficavam no acervo, com os demais livros da casa, da coleção. E o Tiago um dia me chama. Lembra, Tiago? Ele encontrou um material que nem era exatamente um livro. Parecia mais um caderno, datilografado, em bom estado de conservação, encapado. Né? Aí, não era um livro, né? Mas estava lá no meio dos outros. Comecei a olhar aquilo com ele. Parece um texto legal. Era uma Constituição. Que Constituição? Bom, Francisco Campos, autor de uma Constituição, faz sentido. Eu olhei com mais cuidado, vi que tinha anotações a lápis. Aí peguei o texto oficial da Constituição, de 1937. As anotações a lápis estão lá no texto final. Ou seja, a biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado tem algo único da história do Brasil, que o autor da Constituição elaborou de próprio punho. Está aqui no nosso acervo. Isso é muito valioso, é único. Essa e tantas outras preciosidades. Então, deixo o registro, faço a homenagem aos bibliotecários,
que merecem muito, né, conquistaram, estão pelo mérito conosco, mas faço, sobretudo, esse registro de que essa biblioteca é um centro de memória do Brasil. Ela tem uma importância inigualável, não só para a cultura jurídica, mas para o Rio de Janeiro e, mais ainda, é uma das bibliotecas mais relevantes do Brasil. Parabéns. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar, antes da sua palestra, eu vou pedir para o Rodrigo Leles, que é presidente da nossa associação, falar umas palavrinhas. Olá, todo mundo me ouvindo? Primeiro, parabéns esse dia mais especial, reconhecimento dos nossos servidores aqui, bibliotecários. Eu lembro que o segundo concurso era um desejo que fosse um concurso geral e foi um concurso para os bibliotecários, o que reconhece a importância, né? O nosso segundo concurso para todas as outras carreiras só aconteceu em 2021. O de vocês veio logo depois. E hoje a nossa associação ocupa a sala que era de vocês, no segundo andar, nós estamos lá. E uma das primeiras doações que nós tivemos foi a Kelly, que chegou com uma estante, com um monte de livros interessantes, livros importantes, não só jurídicos, como também romances, para as pessoas, nós servidores associados, poderem utilizar. Então, eu não quero tomar meu tempo, até porque, depois no discurso do meu ex-professor, Leonardo Matieto, que foi um professor na Cândido Mendes, acabou de chegar aqui o Carlos Zé, eu me tremo todo quando ele chega, porque é meu ídolo. O Rodrigão falou aqui. O senhor procurador está assistindo dispensa a apresentação e todos os bibliotecários aqui que dominam tanta coisa. Então, parabéns por essa homenagem mais do que justa. Eu espero que a gente possa fazer muita coisa junto, seja lá na antiga sala de vocês, que vai ser sempre de vocês, seja aqui no convento, tá? Parabéns a todos. Doutor? Então, vou passar, então, para a Patrícia, para ela falar a palestra dela. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, agradeço, né, o Carlos Edson, o Rodrigo, o André e o Tiago pelo convite para vir aqui contar um pouco, né, do que foi trazer a biblioteca do prédio sede para o antigo Convento do Carmo, na verdade, o que foi o processo de restauração do prédio para receber a biblioteca, não é um movimento muito simples. Então, primeiro, acho que muitos aqui vão lembrar, assim que a gente recebeu o prédio, o telhado do bloco 2 tinha um buraco que só fazia aumentar, para desespero de todos. Bloco esse que recebe, né, hoje a biblioteca. Né? Então, nós, imediatamente, no momento que recebemos o prédio, verificamos que a primeira ação era escorar o telhado, escorar as paredes, para que evitasse o desabamento que, de fato, poderia acontecer, já que o telhado estava abrindo, empurrando as paredes, principalmente a parede que é voltada para o lado do prédio da Assembleia 10, né? Como a gente vê ali na foto. Essa parede tem uma característica estrutural diferente, a gente pode até observar, olhando aqui da janela do corredor, ela é curva, ela é fora de prumo, desalinhada, enfim. Né? Tem lá uma característica que não ajudava muito nessa situação. Bom, feito isso e feito o escoramento, a cada chuva a sua agonia, né? Porque mesmo escorado, cada vez que chovia, a gente ficava com aquela sensação de que, em algum momento, o prédio pudesse desabar. Feito isso, nós fomos definir quais espaços seriam ocupados em cada, né, local do prédio. Bom, de primeiro, a gente ficou muito claro para a gente que a biblioteca não poderia ser ocupada neste prédio. Apesar de ser o prédio maior, né, e que, naturalmente, quer dizer, seria a solução mais óbvia para a biblioteca, né, já que ele era o maior espaço, ele não poderia receber a biblioteca porque é um prédio sem lajes. Então, consequentemente, não teria como suportar o peso do acervo da biblioteca. Bom, feito e definido isso com os órgãos de patrimônio, a gente
definiu que ocuparia, então, o bloco 2, que era o bloco de 2 andares. Olha, temos uma... Voltando a, né, o que nós estamos conversando, então, premissas dos órgãos de patrimônio, resolvemos botar a biblioteca no 2º andar, quer dizer, os 2 andares do bloco 2, que era o bloco maior do que o 3, que comportaria, então, a biblioteca com uma intervenção estrutural muito interessante. Qual era a situação? A gente não tinha como, precisaria fazer uma estrutura independente. Quer dizer, a solução estrutural para receber a biblioteca era, de certa maneira, ousada, porque ela seria feita independente da caixa existente, vamos chamar assim, paredes, né, e o tampo, né, que é o telhado. Subiríamos uma estrutura metálica que receberia as 2 lajes para suportar o peso da biblioteca e também ajudar na descarga do peso do próprio telhado, já que, então, ele dividiria esse peso entre as paredes existentes e a nova estrutura. Muito bem. Definido isso, resolvido como seria a solução estrutural, órgãos de patrimônio aprovaram, tudo certo. Começamos a escavar o solo, né, o 1º andar, para receber as sapatas que suportariam os pilares. Bom, primeira escavação, segunda, para vocês terem uma ideia, cada escavação é um buraco de 1 metro por 1 metro por 1,5 metro de profundidade. Então, uma coisa grande, né, significativa. Quando começamos a escavar, a primeira, a segunda escavação, a gente começou a encontrar 6 níveis de piso, que eram os pisos anteriores desta região. Ou seja, essa região tinha um primeiro, lá em 1620, 1650, um nível muito mais baixo do que a gente está hoje aqui. Mas, mais do que isso, a gente começou a encontrar muitos achados arqueológicos, muitos azulejos, painéis, objetos, assim, numa quantidade, de fato, impactante. Mas, mais do que isso, a gente encontrou ossadas humanas e de animais. Isso impunha para a gente paralisar a obra, chamar novamente os órgãos de patrimônio, para que eles dessem um norte para a gente. Seguimos assim, prospectamos, retiramos esses objetos e ossadas. Bom, depois de muita discussão novamente, né, nova solução estrutural. Resolvemos e definimos que não poderíamos seguir com as sapatas, teríamos que fazer uma grande laje, né, uma grande base, mas de forma bastante significativa, para que pudesse suportar os pilares que iam apoiar nela. Bom, assim foi feito. Então, a gente tem uma solução estrutural nesse bloco, imposto, naturalmente, pelo uso para a biblioteca, que preserva a arquitetura do século XIX, porque é a arquitetura externa, das fachadas, ela está preservada, ela é exatamente aquela que nós encontramos, e dentro ela é completamente diferente. Como é que eu mudo aqui Eu não sei mudar isso. Então, aí a gente vê bem como é uma fase intermediária, né, onde a gente tinha os escoramentos de um lado e já a nova estrutura subindo do outro, na segunda foto, e o resultado, né, como ficaram os 2 pisos da biblioteca. Então, é uma intervenção que internamente tem características arquitetônicas muito diferentes do que a gente tem neste bloco, que esse bloco há nele um apelo histórico muito maior, porque ele é o prédio mais antigo, ele é o prédio que carrega nele muito mais da história do próprio, né, convento do que os prédios adjacentes, e dentro uma solução moderna, interessante, que pôde receber, né, a biblioteca, no meu entendimento, de forma adequada. Bom, junto com isso, eu acho que o doutor Etácio já falou, e a gente precisava encontrar ainda um espaço para 3 espaços importantes que vêm com a biblioteca. As coleções especiais, que
recorriam no mesmo problema. Elas tinham um peso, elas tinham que, de novo, a gente não poderia colocá-las neste prédio. Então, optamos por colocá-las distribuídas no bloco 1, no bloco 3, no primeiro e no terceiro andares, porque lá também podíamos fazer lajes, intervenções, da forma como a gente pretendesse. Exceto a Biblioteca Otávio Tarquínio de Souza, né, e Lúcia Miguel Pereira, porque, apesar de ter um acervo de um número importante, ela tinha uma configuração de arquitetura, de ambiência totalmente diferente. Então, ela me permitia distribuir as estantes junto às paredes estruturais deste bloco, e, por isso, ela está implantada na sala que é ao lado, por essa razão, né, diferente das coleções que a gente reuniu num único espaço. Bom, por fim, eu queria dizer duas coisas, para mim, muito valiosas. Uma é que ter tido a oportunidade de participar do projeto e da restauração do Antigo Convento do Carmo e receber a sua biblioteca com os outros espaços que recebemos, obviamente, é um motivo de um super orgulho para mim, para, né, a equipe, para os arquitetos e engenheiros que participaram. Não é toda hora que você tem um prédio de 1620 para cuidar, para tratar e para mudar, né? Mudar seu uso, adaptá-lo ao novo tempo, adaptá-lo a receber a cultura, a arte, o entretenimento, de certa forma, e, principalmente, o conhecimento, né? Que é o que traz a biblioteca. E mais do que isso, né? Ou além disso, um prédio que está aqui desde o Brasil Colônia, ele está assistindo a história do nosso país há 400 anos. Então, ele está aqui, o prédio, né, como um todo, ele assistiu toda a história do Brasil até hoje, vai seguir assistindo com o seu novo uso, mas vai seguir assistindo, e a gente aqui, com o nosso papel de ir registrando no nosso tempo o que a gente pode fazer de legal, de bacana nesse espaço. Bom, por fim, uma historinha só para ilustrar. O meu pai foi um imigrante italiano que veio para o Brasil logo após a Segunda Guerra Mundial. E meu pai era apaixonado pelos livros, apaixonado, ele amante da leitura e, naturalmente, me ensinou também a amar os livros e a entender que, pelos livros, a gente viaja o mundo, conhece coisas diferentes, tem percepções diferentes, né, da vida e do mundo. E ele foi vendedor numa livraria, depois teve a sua própria livraria. Então, é lógico que isso só traz para mim um gostinho muito mais especial de ter participado da implantação de uma biblioteca com um acervo tão importante, né? Tanto, lógico, a biblioteca na área, no seu aspecto jurídico, mas também de um acervo tão eclético. Então, eu agradeço a oportunidade de falar novamente sobre isso. Obrigada. Boa tarde, né? Meu nome é Andréia, eu sou coordenadora da biblioteca, de todas as coleções especiais também, né? Eu fico muito honrada de estar aqui falando, né, para vocês a respeito da biblioteca, porque eu sou uma bibliotecária que eu gosto muito do que eu faço. Ser bibliotecário é o que eu gosto de fazer, tá? E é uma honra para mim estar trabalhando aqui na Procuradoria, que é a nossa casa, que a gente gosta tanto. Eu e os nossos outros bibliotecários, Alessandra, Kelly, Tiago, José e Stephanie. Tá? E temos alguns ex-estagiários também, e os nossos estagiários da casa, que vieram todos. Tá? Eu acho que eu conheço quase todo mundo que está aqui. Eu estou um pouco nervosa, mas eu já conheço todo mundo, já vai passar. E, para falar da biblioteca, eu acho que eu penso em falar da biblioteca, gosto muito da Biblioteca da Sede, gostava muito, tá? Mas para encurtar um pouco, vamos falar da biblioteca depois que ela passou para o convento, né? Que é onde a gente está agora. E eu acho que essa passagem da biblioteca para cá pegou um momento meio estranho nas nossas vidas, que foi a pandemia. Acho que a vinda da biblioteca ficou bem no meio da pandemia, então foi muito difícil, né, para a gente. A gente fez um processo de
mudança, nós analisamos, fizemos todo o trabalho certinho para poder trazer a nossa biblioteca para cá de uma forma que ficasse do jeito que ela estava lá, pelo menos, né, completamente, não vou dizer perfeita, mas que ela viesse para cá de uma forma correta, que a gente pudesse depois passear pela biblioteca e, olha, que a biblioteca está conforme estava lá, ela veio toda bonitinha, toda direitinha. Tá? Então, tem um esforço muito grande, mesmo com o contrato que a gente fez de mudança, a gente participou diretamente, né, com eles. Então, e ainda falando a respeito da pandemia, eu acho que essa pandemia nos fez fazer algumas mudanças também, né, porque a gente teve uma mudança muito grande também de público. Quando a gente veio para cá, a gente mudou. Teve um público mais externo do que interno. Eu acho que a gente está precisando agora, já que tem muita gente aqui da sede, então a gente precisa que vocês voltem, né? Porque hoje em dia a gente tem muito mais o público externo do que da própria casa. A gente está querendo fazer uma boa campanha para ver se vocês voltem a nos visitar, voltem a estudar, que a gente tem um espaço maior, né? E eu acho que com essa mudança de usuários, a gente também teve que mudar um pouquinho as nossas práticas, né? Eu acho que está com o meu... Aqui a gente teve uma abordagem, vai ter que fazer uma abordagem diferente, né, para os usuários, porque agora a gente, como o público externo, a gente vai ter que... E até por conta mesmo da visitação, né, do nosso centro cultural, a gente tem recebido muitas pessoas diferentes, alguns estrangeiros, inclusive. As próprias palestras que a gente faz aqui no convento tem muito estrangeiro. Então, uma das coisas que a gente começou a pensar foi fazer um folder, que a gente já tinha em português. A gente traduziu o nosso folder para espanhol e para o inglês, e a gente distribui para todas as pessoas que vêm, seja estrangeiros ou brasileiros, a gente distribui nosso folder para eles estarem atentos, né? O que é a Procuradoria, o que é a Biblioteca da Procuradoria. Em relação aos usuários visitantes, hoje em dia a gente faz um cadastro para qualquer pessoa que queira participar, queira estudar na sala da biblioteca. Então, pode utilizar todos os livros, a gente só não empresta, né, por conta, mas para fazer pesquisa, para poder ler, a gente utiliza, faz um cadastro, a pessoa pode ficar na nossa biblioteca o tempo que ela quiser, tá? Não tem limite de livros assim, que queira pesquisar. E, com isso, a gente está recebendo muito visitante, muito mesmo, e a gente está achando interessante, porque são públicos diferentes. Às vezes são alunos, às vezes são a pessoa que passou ali e entrou e perguntou: o que é isso aí? Aí ele disse: é uma biblioteca, eu posso olhar, posso entrar, posso ler. Assim, a gente aceita as pessoas e a gente faz um cadastro, a pessoa se sente um pouco privilegiada, né? Que a gente vai entrar numa biblioteca como essa e fazer meio que parte da biblioteca também, né? Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui sobre as melhorias no serviço para o usuário, para a gente também, além dos usuários, né? Então, a gente está em constante aprimoramento do nosso portal, porque, como eu falei antes, a pandemia ela adiantou muita coisa. A gente estava, eu acho que, meio que segurando um pouco as novas tecnologias, a gente não conseguia liberar muito, ficava todo mundo, não, acho que tecnologia ainda não é o tempo ainda, mas a pandemia veio e partiu a nossa cara, né? Porque a gente foi obrigado a renovar tudo. A gente não podia fazer nada, não podia nem sair de casa. Então, a gente teve um trabalhinho, o pessoal da TI conseguiu liberar para a gente o nosso portal. A gente começou a trabalhar de casa, né? E começar a atender, inclusive, os usuários de casa mesmo, no período da pandemia. A gente não deixou ninguém sem atendimento, né, naquele período, a gente atendeu todo mundo, mesmo que muitas vezes o próprio Tiago vinha aqui, na época da pandemia, fazer alguma coisa que tinha que digitalizar, ele vinha com o carrinho dele, estacionava ali com a máscarazinha dele, fazia o que tinha que fazer e voltava para casa. A Stephanie também fez muito isso, então a gente não deixou ninguém no período da pandemia sem atendimento. Aí, ainda após, né,
a pandemia, a gente também começou a fazer outros serviços, outros produtos para a biblioteca. A bibliografia temática foi uma delas, porque com os vários eventos que a gente teve aqui no convento, no caso, no Centro Cultural, o José teve a ideia de vamos fazer uma bibliografia temática para acompanhar os temas dos eventos. Então, um evento aqui a gente pega o evento aqui da casa e vamos ver livros, jurisprudência, artigos de periódico que sejam do tema do evento. Então, a gente avisa 1 ou 2 dias antes, a gente manda por e-mail para todo mundo da casa o arquivozinho com a bibliografia. E depois, posteriormente, a gente coloca no site da PGE. Tá? Quem quiser, gostou da palestra e quer saber mais alguma coisa, a gente também coloca os livros da palestra, a gente coloca ali na nossa sala de estudo, que nós temos uma estante, e a gente coloca alguns livros lá também. Isso dependendo do tema do evento, né? Outro serviço que a gente também faz são a elaboração de fichas catalográficas para os alunos da ESAP. Tá? Quando vão fazendo o TCC, eles mandam o arquivo do TCC deles e a gente faz a ficha catalográfica para eles incluírem no TCC e entregar. Tá? Eu já falei do folder da biblioteca, em inglês e espanhol, né? Outra coisa muito interessante também é que com a pandemia, a gente teve que começar a melhorar nosso atendimento, porque a gente não podia vir aqui emprestar livro para ninguém. Então, a gente começou, trocou a nossa... Eu acho que a Fora do Conhecimento ela não era por IP, eu acho que a gente tinha um outro processo, mas a gente começou a colocar a Fora do Conhecimento para todo mundo da casa, inclusive no aplicativo no celular. Então, qualquer um, mesmo de casa, pode acessar os artigos das revistas, pode acessar os livros que estão na Fora do Conhecimento, né? E a gente tem outras bases de dados também, que a gente disponibilizou na época, e a gente e tem até hoje. Né? Algumas a gente estão em processo de renovação, mas as bases de dados são, acho que ultimamente, e essa mudança de usuário, que eu falei antes, ela está muito mais focada nessas bases de dados. Né? As pessoas, acho que, com a facilidade das bases, elas não estão vindo tanto na biblioteca, né? Mas a gente vai tentar mudar isso. Vamos ver se a gente consegue agora que a casa passe a vir mais na biblioteca para ver, né? E a gente continua comprando os novos livros. Então, o nosso acervo é um acervo atualizado, tá? E outra coisa que a gente tinha muita uma solicitação dos usuários desde a época da sede era o Wi-Fi, né? E com a implementação do Wi-Fi na casa em geral, né, a gente agora tem Wi-Fi na sala de leitura, e que também é um ganho para o usuário. Né? Além de ser uma sala refrigerada, ninguém vai passar calor. Aqui a gente tem alguns produtos da biblioteca, que a gente ajuda no inventário de pareceres, que, por sinal, os pareceres, eu particularmente acho que os pareceres são o coração da biblioteca, porque é a produção da casa, né? Os procuradores. Então, eu acho que é muito importante a nossa parte de documentação, apesar de ela ter sido unida, juntada com a biblioteca, agora é uma coisa só, mas eu, particularmente, acho os pareceres o coração mesmo da biblioteca da PGE, né? Que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, que é a produção da nossa casa. Então, a gente ajuda a PG15 com esses inventários, a gente faz o levantamento, depois que a gente faz a catalogação toda, a gente faz o levantamento, manda para a PG15 e eles colocam, dão essa carinha bonitinha, e eles colocam no site da PGE. A gente também tem, eu já falei das bibliotecas, bibliografia temática, né? A gente faz as pesquisas que a gente recebe por e-mail. A gente já fazia antes, mas agora muito mais. Né? As pesquisas de todo o Estado, tem de secretaria, tem da própria PGE, qualquer pesquisa que venha para o nosso e-mail, a gente responde sempre, praticamente imediatamente, né? A gente está sempre ali para responder. A gente tem
participado muito das redes sociais da PGE, tanto os sites, Instagram da PGE e do Centro Cultural. A gente tem participado também do Lab PGE, tá? A gente sempre manda algum texto, né, para eles. A gente recebe também os novos residentes e os novos estagiários. Toda vez que a gente manda um e-mailzinho de boas-vindas, dizendo tudo que eles podem fazer, tudo que eles podem acessar, que eles podem fazer um cadastro na biblioteca, na revista Fórum. A gente dá mais ou menos o caminho das pedras para eles, né? Boas-vindas. A gente também faz, toda vez que a gente recebe um livro de doação ou a gente faz uma aquisição de livros, a gente faz uma lista de novas aquisições e envia também no site. Então, a gente está sempre atualizando essas listas. Tá? As fichas catalográficas eu também já falei. E, é claro, as nossas coleções especiais, que o Tiago vai falar mais especificamente. Então, eu não vou demorar muito. Agora, em relação às conquistas da biblioteca, depois que a gente veio para o convento, são coisas que a gente já solicitava, que a gente já queria sempre, né? A gente sempre quer. Mas, quando a gente veio para cá, a gente teve o prazer de receber o nosso scanner planetário, que era para fazer a digitalização dos nossos DOs, né? do BOI. A gente está fazendo, ultimamente, o BOI, que é o boletim do Estado, que era o boletim informativo do Estado, de 1900, a gente tem ele de 1964 a 1975, que é o Boletim Oficial do Estado da Guanabara. E também do Diário Oficial da Guanabara, de 72 a 75. Então, a gente está fazendo uma digitalização que é para implementar, para completar mais o nosso catálogo, porque a gente ainda recebe muita solicitação desses DOs mais antigos, e a gente, para evitar que eles se desgastem mais, a gente tem esse scanner que ele não maltrata tanto o documento, não maltrata tanto os livros como uma xerox comum. Então, era uma coisa que a gente queria muito ter, a gente conseguiu. Tá? À esquerda, a gente tem uma foto da nossa sala de higienização, que era outra coisa que a gente também queria muito, para a gente poder higienizar nossos livros, apesar de a gente ter um controle de umidade, um controle de temperatura, que a gente, para ajudar, né, na conservação dos livros, a gente faz sempre a gente está sempre olhando para ver se tem alguma coisa, alguma coisinha, um mofo, alguma coisa assim diferente. A gente sempre faz a higienização. Então, a gente começa pelas coleções especiais que estão sendo catalogadas, e toda vez que a gente vê alguma coisa diferente, a gente faz também, faz a higienização também. Tá? Essas publicações dos procuradores, a Kelly, ela está sempre de olho em tudo que os procuradores estão escrevendo. Então, a Kelly é fogo. Ela está sempre de olho, e toda vez que sai um artigo, sai alguma coisa, a Kelly vai lá, pega e já faz a catalogação. Então, a gente está sempre colocando, a gente ou deixa nos arquivos, se for de uma revista que a gente não tenha direito autoral, a gente deixa ele guardadinho, se alguém solicitar alguma coisa, a gente tem tudo lá. E a gente agora mandou um e-mail, estou vendo se eu mando novamente, que é para senhores mesmos, procuradores, que quiserem, está saindo um artigo, ou eu já tenho um artigo que não está, envia para a gente. Eu sei que a Kelly fez uma limpa, fez uma geral em vários periódicos, catou nomezinho por nomezinho, mas a gente sempre deixa escapar alguma coisa. Então, ou uma tese, uma dissertação que a gente também tem, que queira colocar no nosso sistema, no nosso catálogo, também a gente vai receber. Tá? Eu vou ver se eu mando novamente esse e-mail para lembrar a todos. Tá? Porque o que a gente quer? Não só dos procuradores, mas também dos servidores. Servidor que fez uma tese de dissertação, está escrevendo um artigo, que a gente quer, mais ou menos, que a gente quer criar um repositório institucional, que é a produção da casa, não só dos procuradores, como dos servidores também. Alguns já mandaram, a Cecília acho que já enviou dela, não foi? Alguns servidores já mandaram também, e a gente fica aguardando, porque para vocês fazerem parte também do nosso catálogo. Né? Eu acho que a conclusão que a gente chega é que a gente sabe que
a gente passou por muitas transformações, até por conta dessa fase que a gente teve, que foi da pandemia, que a gente não gosta muito de lembrar, mas é bom a gente tentar aproveitar, ver toda essa mudança e tudo para adequar esses nossos serviços, nossos produtos para o novo público, para o nosso público mesmo da casa, e tentar fazer sempre melhor. Mas sempre lembrando que, mesmo tendo público externo, a nossa prioridade é a instituição. Então, a gente não está focando no externo, a gente é um a mais, o externo é um a mais. Nosso foco é na instituição. E eu vou fazer em agosto 14 anos de PGE, e eu já vi muito estagiário que ia lá para a biblioteca, estudava, passava para residente. E eu vi muito residente também, que estudou bastante e passou na prova de procurador. Sei que tem muitos aqui, não é? A gente lembra de todos, tá? Com carinho. E eu acho que é isso, a gente tem só agradecer aqui, né? Você também? A gente lembra de muitos. Então, eu só tenho a agradecer, desculpa se eu gaguejei em algum momento, que a gente fica nervoso, mas eu acho que é só isso mesmo que eu tinha. Uma boa tarde a todos. Eu estou muito feliz, né, pela data de hoje, por uma razão muito especial, né? Nós comemoramos 75 anos da nossa biblioteca ao lado de pessoas que foram fundamentais nesse processo de desenvolvimento. Então, para a gente é uma honra estar aqui com todos os procuradores, com a Núcia Fischer, que chegou agora há pouco, com a chefia atual. E a mim, né, foi aí sugerido que falasse um pouco sobre os 75 anos da nossa biblioteca, mas com um olhar a partir das coleções especiais. Então, reforço, né, são procuradores, bibliotecários, servidores, estagiários, todos os colaboradores que direta e indiretamente nos auxiliaram ao longo desses anos. Bom, a data é propícia, o momento é muito propício, porque são 75 anos da nossa biblioteca dentro dos 90 anos da Procuradoria. E daqui a pouco, né, Patrícia, 2 anos aqui no Centro Cultural, né, já se completa. Então, datas aí um pouco redondas, né, que se entrelaçam nessa história, não só da biblioteca, mas da instituição. Então, eu vou dividir aqui a nossa conversa em 5 tópicos, 5 atos, 5 momentos diferentes, falando um pouco sobre o momento da biblioteca da PGE num contexto jurídico e institucional, e a gente coloca aqui uma data para marcar esse momento, que vai de 49, que é a fundação da biblioteca, até o ano de 2010. A biblioteca em remodelação, 2011, que é o momento que a gente muda para a sede, né, que alguns de vocês já conhecem, que fica aqui atrás do Centro Cultural, até 2022, que é a mudança aqui para o Centro Cultural da PGE. A biblioteca como testemunha, a gente vai falar um pouquinho sobre as coleções. A biblioteca como patrimônio, o acervo especial. E a biblioteca para a cultura. Então, um primeiro momento que a gente pode observar na história da nossa biblioteca vai de 1949, como eu disse, até o ano de 2010, porque tinha ali uma ênfase em atividades institucionais. Era uma biblioteca com um crescimento muito relacionado ao contexto da época. O acervo básico, digamos que ele funcionava como um acervo corrente, que significa dizer que naquele momento não existia ainda essa ideia de coleção especial ou de acervo especial. Aí o início de informatização, os primeiros esforços para a identificação de coleções especiais que vai acontecer ali a partir de 2010, e nesse período, nós temos um acervo estimado de 40 mil itens. Então, nós estamos falando de 1949 a 2010, 40 mil itens em média na nossa biblioteca. E essas 3 imagens, justamente em 2010, quando eu
ingressei como bibliotecário, essa era a área de processamento técnico. E, naquele momento, né, nós tínhamos um regulamento datado de 1976, dentre outras questões, com referência ao acesso dos usuários à biblioteca, dizia mais ou menos assim, que mediante decisão em cada caso, o procurador-geral, ou do subprocurador-geral, ou do procurador-chefe da Procuradoria de Divulgação Jurídica, mediante essas decisões, as pessoas poderiam acessar a biblioteca para estudos. Esse era o regulamento de 1976. E aí nós passamos para um segundo momento na história da BMJVS, que é a fase de remodelação, que vai de 2011 até 2022. Nesse período, nós ingressamos na nova sede, a Rua do Carmo. Temos aí um público interno e, como a Andréia mencionou aqui, começando a se mesclar com o público externo. O acréscimo, né, a aquisição da coleção Otávio Tarquínio e Lúcia Miguel Pereira, eu chamo ali de um marco na aquisição que aconteceu ali entre 2010 e 2011, porque vai ser a primeira vez que a Biblioteca da Procuradoria vai adquirir mais de 8.000 obras com uma coleção uníssona, conjunta, uma coleção que vem de únicos donos, no caso, o Otávio Tarquínio e a Lúcia Miguel Pereira. Nós tivemos ali recordes de crescimento em aquisição. Eu me lembro, por exemplo, que por volta de 2013 a 2014 foram adquiridos 3.800 itens, sem contar, por exemplo, em 2013, quando adquirimos também a Biblioteca de Raimundo Fauro com 9.200 obras. Ou seja, foi um momento assim, de um grande crescimento na história da nossa biblioteca. O lançamento do catálogo online foi muito bem colocado aqui pela Andréia. Começamos aí a disponibilizar bases de dados, e aí, veja, de 2011 a 2022, nós temos um acervo estimado de 90.000 itens. Então, fazendo esse cruzamento, né, das primeiras décadas, dos 50 primeiros anos de funcionamento da biblioteca com os últimos aí 10, 11 anos, nós temos aí um crescimento de mais de 50%, né? Ou mais de 100%. Então, dentro desses comparativos aí dos regulamentos, em 2016 a coisa começa a mudar um pouquinho, né? Frisando ali em verde, né? Em caráter excepcional, poderá ser permitida a consulta por pessoas que não fazem parte dos quadros da Procuradoria, mediante requerimento ao Centro de Estudos Jurídicos. Mas esse requerimento era muito fácil, era só chegar ali na entrada do edifício sede, fazer ali um cadastro, né, Kelly? O pessoal se cadastrava, tirava a foto, ia na biblioteca e começava, assim, a se potencializar o público externo na nossa biblioteca. E aí vem a resolução de criação do Centro Cultural, que é de 2022. Né? E aí, entre muitas atividades que são elencadas ali, eu recortei só a parte da biblioteca para exemplificar aqui para vocês. A Biblioteca Marcos Juruena Vilela Souto, incluindo suas coleções especiais, ou seja, aqui nesse momento as coleções especiais já estão no DNA da biblioteca. Já passaram todos aqueles momentos de identificação, de seleção, de pesquisa, de recuperação, de higienização, conservação. As coleções hoje já estão consolidadas nesse cenário. Incluindo suas coleções especiais, tais como todas aquelas que foram doadas por procuradores, mas, veja, suas coleções especiais com acesso universal e gratuito ao público. Universal e gratuito. Hoje, qualquer cidadão pode chegar aqui e pode consultar o acervo, agendar, pesquisar, ou seja, uma biblioteca que paulatinamente vai se abrindo ao público. E eu acho que esse é o grande ganho que a Procuradoria entrega para a sociedade. É mais um equipamento cultural, eu dizia, né? É uma biblioteca monumental em um prédio monumental. Então, acho que todos, dessa forma, têm a ganhar. E aí a gente entra na questão da biblioteca como testemunho às suas coleções. Nesse sentido, o doutor Leonardo mencionou também aqui no início a questão do acervo do Francisco Campos, a Andréia comentou um pouco também. A gente estava citando ali uma coleção. Hoje nós temos 12 coleções especiais. E mais o acervo também, os itens que se encontram no espaço Memória PGE. Então, são cerca de 30.000 itens classificados como especiais. O que são os itens especiais? São aqueles raros
únicos ou preciosos. Raros num caráter global, preciosos para instituição ou únicos, como foi dado o exemplo do esboço da Constituição de 1937. Então, nesse universo de cerca de 90 mil itens, nós temos 30 mil colocados ali como coleções especiais. E aí tem um fato fundamental na curadoria dessas coleções bibliográficas, que são as formas de apreensão. E são pelo menos 3, né? A primeira forma de apreensão é aquela patrimonial ou testemunhal. Por exemplo, toda produção intelectual em território nacional é registrada onde? Biblioteca Nacional. Então, ela salvaguarda toda a produção de conhecimento em território nacional. É o patrimônio intelectual nacional. Vamos dizer que seja o patrimônio intelectual do Estado do Rio, Biblioteca Estadual ou Biblioteca Parque. Então, cada tipologia de biblioteca tem a sua função de salvaguarda. Então, isso é a função ou a forma de apreensão patrimonial ou testemunhal, seja para a instituição, para o Estado ou para o país. Uma forma de apreensão que diz respeito às fontes excepcionais e singulares, volta ao exemplo da Constituição de 37, se o pesquisador tiver a necessidade de consultar aquele material, porque ele tem características singulares, ele quer aquele item, nenhum outro serve para ele. O pesquisador de coleções especiais é exigente. Ele não quer só aquilo que é digitalizado, ele quer o toque, ele quer o contato, ele quer a experiência. E, por falar em experiência, tem também as fontes, né, excepcionais e singulares, como eu mencionei, e as formas contemplativas e experimentais, que é aquela forma manifestada pelo visitante. É a experiência do visitante dentro do acervo especial. É aquela experiência que, quando a gente abre a porta da sala Otávio Tarquínio, a pessoa, né, ela se dá conta de que está num universo muito peculiar, que é uma coleção especial, uma sala-cenário, e ela diz assim, nossa, não imaginava que aqui existisse essa biblioteca. A gente ouve muito isso daí praticamente todos os dias. Então, são algumas dessas formas aí de apreensão, de assimilação, dentro do contexto de coleções especiais. E qual é o grande lance aqui? Hoje, a PGE ela perpassa por todas essas 3 fontes, ou métodos, ou momentos de formas de apreensão. Tanto patrimonial, hoje, há uma consciência do acervo como patrimônio bibliográfico para a instituição, como fontes excepcionais e como caráter experimental para o visitante. Por isso, o nosso esforço, né, a Priscila está aqui, a gente o tempo inteiro querendo colocar a sala Otávio Tarquínio nas coleções especiais no roteiro de visitação da nossa biblioteca. E aí a gente chega à biblioteca como patrimônio, porque o conjunto dessas coleções especiais vai formar o meu acervo especial. As 12 coleções formam esse acervo especial. Então, quais são aí as principais ações e atividades que nós vemos aí desenvolvendo, né? A primeira é a descrição e individualização de cada item, ou seja, o tratamento, a catalogação, o registro em notas, dentro da terminologia do universo de livros raros. Porque o pesquisador precisa entender, ou ele precisa chegar a um documento que tem determinadas anotações de determinado escritor, e o nosso catálogo ele precisa dizer isso para o pesquisador. A preservação, o monitoramento, a segurança, agentes internos e externos, por exemplo, a produção de artigos, teses e dissertações, onde a nossa biblioteca seja objeto de pesquisa, né? Nós percebemos aí um aumento de trabalhos de conclusão de curso, de artigos, de comunicações em congressos, onde o principal objeto é a biblioteca da PGE, ações de conscientização institucional, boas práticas de gestão, o compartilhamento de ideias para os futuros profissionais. Quem são os futuros profissionais? Os estagiários que estão aqui. Eu entrei em 2007, eu era estagiário também. Então, eu tive exemplos de boas práticas. Então, a nossa missão é dar continuidade nesse processo. E a salvaguarda para as futuras gerações. Então, alguns exemplos aí de atividades que a gente desempenha aqui na nossa biblioteca, né? O monitoramento, a vistoria do acervo, para a verificação, como o André mencionou, de fungos, de focos visíveis de fungo, o tratamento contra insetos, acondicionamento, higienização nas mesas de sucção, né? Nós temos hoje 3 mesas de higienização, e daqui a pouco vocês vão poder conhecer um pouco das coleções, um pouco da nossa biblioteca também. Aqui é uma outra parte fundamental, que é o estudo das marcas de proveniência no acervo. Essas coleções trazem consigo pequenas histórias,
E alguns desses exemplos, nós temos ali o carimbo número 1 da nossa biblioteca, de 1949, que é do título A Legislação Mineira do Brasil, faz parte do nosso acervo fundador, carimbos de livrarias, etiquetas de colecionador, uma série de marcas que os exemplares vão adquirindo com o passar do tempo, e tudo isso é registrado a partir daquilo que a gente chama de análise bibliológica ou de exame material, que é a descrição justamente minuciosa de cada exemplar. Aqui é um show à parte, né, que a gente gosta muito, que são as dedicatórias, né? Então, nós temos desde ministros da Grécia na década de 50, passando por Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Sérgio Buarque de Holanda, Clarice Lispector, e nós selecionamos 3 obras com dedicatórias muito especiais para vocês ali no finalzinho. A gente tem uma exposição que daqui a pouco vocês vão poder também acompanhar. Mário de Andrade, enfim, Sérgio Buarque de Holanda, grandes nomes da literatura presentes aqui a partir das dedicatórias, né? Outras marcas de proveniência, aquilo que a gente chama de ex libris manuscrito, que é quando você coloca o seu nome no exemplar. É uma das formas mais primitivas de sinalização de posse, né? Ex libris manuscrito, que é o nome do antigo colecionador ou do antigo formador do acervo. Esse é o tipo de ex libris impresso. Nós temos vários aqui na nossa coleção, mas eu vou mencionar 2 que têm relação com a memória da PGE. O primeiro, do Dr. Saboia de Medeiros, né, que foi um dos primeiros procuradores da história da instituição, quando ela não tinha ainda a configuração de hoje, ali por volta da década de 30, 1934. A gente pode perceber, inclusive, do acervo dele, ali, ó, estante, prateleira e número do item na prateleira, que é aquilo que a gente chama de localização fixa do material. E o segundo ex libris é do Filadelfo Azevedo, que foi fundamental para a elaboração da revista de direito da PGE, do Centro de Estudos Jurídicos. Então, são marcas de proveniência que testemunham a atuação de antigos procuradores. Bom, e aí a gente chega, né, à questão de uma biblioteca, isso vale muita reflexão. Uma biblioteca para a cultura, a gente está falando de um centro cultural. Então, sobre qual cultura nós estamos falando? É claro que tudo aqui é cultura. Cultura é aquilo que simboliza, aquilo que traz significado para a sociedade. Mas a gente está falando aqui da cultura literária, a cultura jurídica, falamos aí de uma cultura impressa e a difusão de conhecimento, a história das bibliotecas particulares e das coleções, a cultura dos hábitos de apreensão do texto escrito, cultura de preservação do patrimônio e a cultura da biblioteca como espaço de sociabilidade no passado, no presente e no futuro. Vale acrescentar e registrar também a participação da Biblioteca Marcos Juruena em grupos de pesquisa, de debate. Por exemplo, nós temos aqui, inclusive representados hoje, né, o GIDJ, que é o Grupo de Informação e Documentação Jurídica do Estado do Rio de Janeiro. Todos os bibliotecários são associados a esse grupo e a nossa biblioteca faz parte do Guia de Bibliotecas Jurídicas do Rio, que é o maior e oficial guia sobre bibliotecas no Estado. E a nossa biblioteca consta lá já ao Kelly, de repente, aí, mais de 15 anos, né, 10 anos que a nossa biblioteca está ali. Exatamente, foi também a solicitação, né, do Dr. Matieto na época. O grupo de discussão em coleções especiais, fazemos parte também, e sempre participando aí de grupos de pesquisa, de seminários e etc. Atualmente, nós temos 3 bibliotecários na diretoria do GIDJ, 3 bibliotecários aqui da PGE, tá? Fazem parte. E aí eu finalizo com algumas reflexões, né? As coleções especiais, elas são muito mais dinâmicas do que nós imaginamos. Às vezes você passa naquele espaço, vê aqueles livros antigos e pensa que nada está acontecendo, mas nós precisamos fazer aí um acréscimo, né, de que o pensar biblioteconômico ele é fundamental no processo da curadoria, do patrimônio bibliográfico e na salvaguarda de memórias institucionais e de seus atores. As nossas coleções especiais aqui, né, dentro da Procuradoria, têm um papel fundamental na consolidação de narrativas sobre a memória institucional, sua missão e os seus atores principais. E aí eu deixo um último tópico, uma última reflexão que serve não só para nós bibliotecários da PGE, mas para todos aqueles bibliotecários que venham a trabalhar e atuar com coleções especiais. Para a sobrevivência das coleções, será necessário, em alguma medida, provar que não se pode perdê-las. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos e convido, como eu falei, né, para a continuidade
do evento por meio aí das nossas visitações, exposições. Obrigado e um abraço. A gente vai também fazer uma homenagem à bibliotecária Lúcia Lefebvre-Fischer lá na nossa sala de estudos, e a filha dela vai falar algumas palavras. Queremos agradecer esta maravilhosa homenagem à nossa mãe. Queremos agradecer também a todas as pessoas que cruzaram o caminho da nossa querida mãe aqui na PGE. Na biblioteca... Peraí, nervosa. Na biblioteca, para ela, nunca foi trabalho, pois o amor sempre foi incondicional. Faz e fazia parte dela. Se doou de corpo e alma, porque sempre o fez de coração. Temos a certeza de que sempre foi a primeira morada dela, pois passava grande parte do dia aqui. Aqui é e sempre será a casa dela, um laço de uma vida toda, e que permanecerá com o nome dela na sala de leitura ad eterno. Mais que merecido. É muita gratidão. Obrigada. Olha, a Lúcia foi uma ótima bibliotecária. Eu acho que os procuradores que aqui estão sabem disso, todos eles podem... sabem disso melhor do que eu até, né, que só estou aqui há 14 anos, quem sou eu. A gente gostaria de fazer essa homenagem, além de dar o nome da nossa sala de estudos para em nome de Lúcia Maria Lefebvre-Fischer, a gente também gostaria de entregar o que eu não sei como é que a gente pode entregar diretamente. A gente pode entregar diretamente a ela. Vamos lá. A gente gostaria de homenagear a Lúcia Maria Lefebvre-Fischer por ter sido uma bibliotecária maravilhosa, que sempre nos ajudou bastante. Eu acho que todo mundo aqui tem uma história para contar com a Lúcia, né? E a gente é uma singela homenagem, além do nome que a gente vai dar para a nossa sala de estudo, que, como a Denise falou, ficará ad eterno, né? Então... Acho que eu agradeço, mas vou passar a palavra para o doutor, então, para ele finalizar então, o nosso evento. Ainda bem que o senhor conseguiu vir, eu sei que o senhor vai viajar ainda hoje, então eu agradeço muito a sua participação, tá bom? Eu gostaria que o senhor falasse algumas palavras, só para finalizar o nosso evento. Pode. Oi. Eu esse ano completo 30 anos de procuradoria, né? Uma vida inteira aqui, e parte dessa vida compartilhei com a Lúcia, né? Quem tem mais tempo de casa, sim, todo mundo aqui deve muito à Lúcia. Se essa biblioteca existe, a existência dessa biblioteca, a persistência dessa biblioteca se deve à Lúcia, que era o cão de guarda dela, né? Lúcia era o cão de guarda dessa biblioteca todo santo dia, né? Ela estava cedo aqui, saía tarde daqui, cuidava daqueles fichários com amor maternal. E, assim, a minha tese e a minha dissertação de mestrado foram vivendo essa biblioteca. Eu estimo que essa biblioteca hoje é menos frequentada, assim, porque a gente começa no digital, mas a gente vivia ali, né? Dias que eu passava baixando aqueles livros e nunca nada teve fora do lugar, nunca. E com todas as... hoje em dia a gente tem muitas condições materiais, mas na época da Lúcia a gente não tinha nenhuma condição material, né? As condições materiais eram a gente vivia com o pires na mão, e a PGE, assim,
vivia com ratos, com, né? O lugar era um pouco insalubre, menos a Biblioteca da Lúcia. Menos a Biblioteca da Lúcia, né? Não houve um único dia que eu tivesse entrado ali, tivesse alguma coisa fora do lugar, alguma coisa bagunçada. Lúcia estava lá todos os dias zelando por aquilo, pela ordem daqueles livros antigos. A gente não tinha dinheiro para renovar o acervo, mas se você quisesse o direito administrativo mais antigo que tinha no país, tinha lá, né? O direito histórico tinha lá. Então, assim, todas as homenagens que prestamos à Lúcia são poucas, antes ao que a gente deve a ela, a que essa biblioteca deve a ela, quer dizer, todo mundo que veio depois, herdeiro desse trabalho, podia não ser, talvez, a gente tem mais condições materiais e mais recursos tecnológicos, mas o amor à biblioteca estava todo ali, né? E o amor que ela transmitiu, né, a todos nós que estamos na casa e temos o mesmo amor por aqueles livros. Claro que ela tratava melhor o Luiz Roberto Barroso, né? Sim, o grande querido da Lúcia era o Barroso. Ele entra, não, Luiz Roberto vem aqui, né? Já tinha seus preferidos desde então. Mas a gente sabia ganhar o coração da Lúcia desde que a gente tivesse amor pelos livros, né? A condição de ganhar o coração da Lúcia era ter amor pelos livros e pela biblioteca que ela tão bem conservava. Não, você não tem noção, né? A gente chegava novinho lá, ela começava a rosnar um pouco, e depois ia amansando uma vez que a gente ganhava o coração dela, e o caminho do coração da Lúcia era reconhecer a biblioteca, lidar com os livros dela, cuidar daqueles livros, ter o mesmo amor, e esse amor acho que ela soube transmitir para a gente. Eu acho que eu sou muito grata à Lúcia, assim, por toda a ajuda que eu tive, foi mestrado, foi doutorado, enfim, e o amor que a gente tem hoje por essa biblioteca, essa instituição que vai sobreviver a todos nós, né? E que é o que a gente quer, né? Que isso aqui, daqui a 200 anos, tenha gente fazendo outro evento como esse, mas que fique essa história, que cada um de nós tem esse carinho e guarda no peito. Enfim, Lúcia, era só para dizer isso. Muito obrigada. Que bom que você está aqui hoje, né? A PGE deve muito para você. Eu quero só rapidamente aqui, em nome do Centro de Estudos Jurídicos, agradecer a presença de todos aqui, todas aqui presentes, dizer da nossa emoção, a palavra é de agradecimento, de muita emoção, reconhecimento, o trabalho da Lúcia aqui. Pelo que eu pude ver, de tudo que foi dito até aqui, a gente vai vendo, né? Eu cheguei, peguei o Rodrigo Leles, dizendo da importância, do papel das pessoas, ele como presidente da Associação dos Servidores Técnicos aqui da nossa casa, depois a Patrícia falando da necessidade dessa transformação, do desafio que foi arquitetônico de se transformar uma construção dos 1600 para o mundo de hoje, e essa transformação gigante. A Andréia falando da transformação da vocação da biblioteca, a vocação de uma biblioteca institucional reservada aos procuradores e seus servidores, né? Assim, uma coisa que vem do patrimonialismo, né? Aquele negócio ligando uma coisa fechada, institucional, que era a vocação na época, mas essa transformação para uma biblioteca que verdadeiramente cumpre a sua função social, né? Que abra suas portas com transparência para a sociedade, como a gente tem hoje, né? Depois a gente escuta o Tiago falando dessa importância das coleções especiais e como essas coleções especiais transformam mais ainda a biblioteca, inclusive em termos não só qualitativos, como em termos quantitativos também, né? O número do nosso acervo mais do que dobrou, de 40 para 90 mil, né, volumes, uma coisa realmente extraordinária que a gente tem com essas transformações todas. E em comum, bom, temos Patrícia também dando depoimento da importância da Lúcia. Em comum nisso tudo, eu queria destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, um indisfarçável orgulho do nosso corpo administrativo, né? O orgulho com que as pessoas expressam
o trabalho aqui, o trabalho arquitetônico, o trabalho jurídico para homenagear o nosso Letácio, nosso eterno procurador-geral, mestre de todos nós aqui presentes, o trabalho dos bibliotecários e das bibliotecárias, né? Como tem esse orgulho, como isso é importante, como as pessoas são importantes. A Patrícia falou, né? Nós somos efêmeros, nós somos transitórios aqui, mas a biblioteca fica. E a vocação da biblioteca é essa, reproduzir, consolidar o saber, né? Reproduzir e permitir a evolução da sociedade como a gente deseja. Então, é muito importante isso tudo, e isso tudo começa, se eu tivesse que eleger aqui um ponto de partida, e eu acho que essa homenagem é muito bem-vinda, de intitular a sala de leitura com o nome da Lúcia, né? Isso é muito importante porque isso mostra a importância dessa pedra fundamental aqui da nossa biblioteca. Eu conheci a Lúcia, na verdade, conheci de nome. Eu entrei na Procuradoria um pouco depois das pessoas da minha geração, eu já entrei em 2004, portanto, eu só tenho 20 anos de casa, tenho menos do que provavelmente pensam que eu tenho, porque eu já entrei com um pouco mais velho. Mas eu conhecia muito a Lúcia das conversas, mesmo na faculdade de Direito, os corredores, e dos agradecimentos nos livros. Eu adoro ler o começo dos livros, agradecimentos. E assim, era muito comum encontrar nos livros, não só do Luiz Roberto Barroso, como do Ricardo Lobo Torres, Marco Juruena, assim, sempre as pessoas mencionando a bibliotecária Lúcia, que me ajudou, não fosse a Lúcia, eu não teria. Eu falei, poxa vida, queria conhecer essa bibliotecária Lúcia, que é tão importante para essas pessoas que são tão queridas e são tão grandiosas no direito. E para mim foi realmente uma experiência fantástica ter podido conviver com a Lúcia naqueles anos lá, ainda na Rua Dom Manuel. E, enfim, e agora, de certa forma, participar ainda como um blocozinho, né? Na verdade, nós somos todos passageiros, nós somos elos de uma cadeia maior, né? Que é essa cadeia do conhecimento e da informação. Então, fico muito orgulhoso também e me uno a todo esse orgulho de todos nós, os procuradores, do nosso corpo técnico, em estar aqui nesse dia homenageando a Lúcia. Ela tratou tão bem do ministro Luiz Roberto Barroso, deu tanto todinho que deu no que deu, né? O homem chegou à presidência do Supremo Tribunal Federal. Só isso. O todinho funcionou, Lúcia. Que beleza. Então, bom, sem maiores delongas, agradeço a presença de todos aqui presentes. Mais uma vez, qual é a programação agora, Andréia? Vamos declarar encerrada essa etapa. E aí, o que mais? Tem mais alguma coisa? Vamos passar, então, à inauguração da exposição aqui do lado. Obrigado, boa tarde a todos.